Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 28 de setembro de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na fase de grupos da Champions League e vamos fechar na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Ajax e Besiktas. Jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos dessa Champions, onde a gente tem pelo grupo C o Ajax em primeiro com 3 pontos e o Besiktas em terceiro com nenhum ponto ainda conquistado. Para esse jogo, galera, eu acredito que deve ser um jogo com a alta tendência de gols, até porque a gente tem duas equipes muito fortes em seus cenários nacionais e para esse grupo a vitória é extremamente importante. Lembrando também que o Ajax nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Besiktas nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando ao longo de seus últimos jogos, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,41 e a gente está falando de duas equipes campeãs nacionais. O Ajax, atual campeão holandês, e o Besiktas, atual campeão turco. O Ajax é uma equipe extremamente ofensiva, marca muitos gols, vem de uma boa vitória sobre o Sporting em Portugal por 5-1, mostrando a capacidade da equipe de muitos gols, seja fora, seja dentro de casa, e vai pegar um Besiktas que também é muito goleador, acabou perdendo do Dortmund dentro de casa por 2-1 e que vem de jogos bem movimentados no seu campeonato nacional. Perdeu a última partida de 2-1, empatou a penúltima por 3-3 e venceu a antepenúltima por 3-2, ou seja, jogos sempre muito movimentados. E duas equipes com perspectiva de muitos gols numa Champions League, não tem como não ser outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. Odd na casa de 1,50 ali com 5-10 minutos de jogo é o nosso palpite para Ajax e Besiktas. Passando agora para Milan e Atlético de Madrid. Jogo válido também pela essa fase de grupos da Champions League, mas pelo grupo B, onde a gente tem o Atlético de Madrid em primeiro com 1 ponto e o Milan em último com nenhum ponto depois da derrota para o Liverpool. Para esse jogo, eu acredito que deve ser um jogo mais truncado, mas um jogo ainda com tendência de gols, até porque é um grupo muito complicado dessa Champions. Sem falar também que o Milan nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a equipe teve 2 gols ou mais. Porém, quando essas duas equipes se enfrentaram, por mais que a gente tenha confrontos bem antigos de 2014, nos 2 jogos também por uma fase de grupos de Champions, teve um 4-1 e um 1-0 para o Atlético de Madrid. Mas pelo que essas equipes vivem hoje e pela necessidade muito grande de vitória, principalmente do Milan, que joga dentro de casa, eu acredito que deve ser um jogo para ao menos 2 gols. Então, mais de 1.5 gols. A odd nesse momento tá na casa de 1,41, mas aquele jogo com 10 minutos de bola rolando, essa odd tá batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada, porque a gente tá falando de duas equipes. O Atlético de Madrid empatou dentro de casa com o Porto sem gols e o Milan vem de uma derrota em um bom jogo contra o Liverpool fora de casa. Em um grupo bastante complicado, que ainda tem Liverpool e Porto, duas equipes muito fortes e com jogos sempre muito truncados, jogos sempre muito travados, a necessidade de vitória é muito grande, seja fora de casa, seja dentro de casa. Então, caso o Milan abra o placar, a equipe do Atlético de Madrid vai ter que se expor, vai ter que sair mais ainda para o jogo e isso pode ser mais ainda interessante para o mercado de gols ou vice-versa. Caso o Atlético abra primeiro o placar, o Milan tem que se expor mais. Então, favorece muito, mesmo que eu acredito que seja um jogo truncado, mas o Milan vem de 2 boas vitórias no campeonato italiano e o Atlético de Madrid vem mordido de uma derrota para o Alavés depois de um bom início nessa temporada espanhola. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa ali de 1,50 com 10 minutos de jogo é o nosso palpite para Milan e Atlético de Madrid. Passando agora para Dortmund e Sporting. Outro jogo dessa fase de grupos da Champions, agora também pelo grupo C, onde a gente tem o Dortmund em segundo com 3 pontos e o Sporting em último com nenhum ponto.
Galera, para esse jogo, acredito que deve ser um jogo com uma tendência muito grande de gols, até porque a gente tem o Dortmund de Haaland em campo, uma equipe muito goleadora, que vem de uma derrota para o Mönchengladbach, onde o Haaland não estava em campo, poupado para essa partida da Champions. Sem falar também que o Dortmund, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Sporting, em apenas um jogo dos últimos 5, a equipe teve 3 gols ou mais, e foi justamente num jogo de Champions League. Essas duas equipes se enfrentaram em 2016 em 2 jogos, um deles 2-1 e o outro 1-0. Mas, pelo que o Sport apresentou no primeiro jogo dessa Champions e pelo modelo de jogo que o Dortmund tem ao longo das temporadas, uma equipe muito ofensiva, que da mesma forma que faz muitos gols, toma muitos gols, não tem como não ter outro palpite. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58, é o nosso palpite para Dortmund Sport, porque a gente está falando de um Dortmund que vem de uma boa vitória sobre o Besiktas na Turquia por 2-1 e um Sport, que hoje é o último do grupo, de uma derrota de 5-1 para o Ajax jogando dentro de casa. Vai pegar um Dortmund que até o último jogo, que não contou com Haaland, vinha com resultados muito expressivos. 4-2 contra o Union Berlin, 2-1 no Besiktas, 4-3 no Leverkusen, 3-2 no Hoffenheim, ou seja, sempre jogos muito movimentados. Já o Sporting, por sua vez, joga uma competição extremamente travada, muitos jogos truncados, muitos jogos difíceis de sair gol. Por isso a gente tem apenas um jogo com 3 gols ou mais nos últimos jogos, e foi justamente jogo de Champions League, onde perdeu de 5-1 para o Ajax. E eu acredito que deve manter essa tendência também nesse segundo jogo, agora contra a outra forte equipe do grupo, que é a equipe alemã, que tem um dos melhores jogadores do mundo hoje, na minha opinião, um cara que tem tudo para ser um grande nome dentro do futebol. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Dortmund e Sporting. Passando agora para PSG e Manchester City, outro jogo dessa fase de grupos da Champions, onde a gente tem pelo grupo A o City em primeiro com 3 pontos e o PSG em segundo com 1 ponto após o empate com o Bruges na primeira rodada. Para esse jogo, as duas melhores equipes, teoricamente, do grupo vão se enfrentar, um jogão de bola, duas grandes equipes em campo, grandes jogadores, e para esse jogo é inevitável a gente não olhar para o ambas marcam, até porque a gente tem um PSG que nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve ambas marcam em seus jogos, ou seja, a equipe marcou e sofreu gols na mesma partida. Já a equipe do Manchester City, em 2 jogos dos últimos 5, também teve ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 2 deles também tivemos ambas marcam. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,60 e é um palpite, galera, que eu vejo com uma boa tendência, porque a gente tem um PSG que, por mais que é muito dominante na França, vem sempre tomando gols bestas, gols com algumas até com falhas do Navas. Por isso, tem algumas especulações que o Donnarumma vai para esse jogo contra o City, e o PSG vem com essa sequência de gols tomados. Foi assim com o Metz, foi assim com o Lyon e foi assim com o Bruges na primeira rodada dessa Champions. Vai pegar um Manchester City que praticamente em todos os jogos a equipe sempre deixa um gol ou até mais na partida, e é uma equipe que também em algumas partidas, por ter um poderio ofensivo muito forte, acaba tomando alguns gols. Foi o que aconteceu com o Leipzig, um jogão 6-3 nessa primeira rodada dessa Champions, e agora tendo duas boas equipes em campo, com Messi, Neymar, De Bruyne, Mbappé e toda a companhia dos dois times, eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado e com possibilidade de gols para ambos os lados. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para PSG e Manchester City. Passando agora para Real Madrid e Tiraspol, jogo também dessa fase de grupos da Champions, onde a gente tem pelo grupo D o Tiraspol surpreendentemente em primeiro com 3 pontos e o Real Madrid em segundo também com 3 pontos. Jogo que bota frente a frente o maior campeão do torneio, que é a Champions League, contra o Tiraspol na sua primeira competição internacional de Champions. Para esse jogo, galera, não tem muito o que fazer. Por mais que a equipe do Tiraspol é organizada, é perigosa, é qualificada, eu acredito que deve ser um jogo para gols. Até porque a equipe do Real Madrid nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Tiraspol nos últimos 5 jogos, em 2 na verdade, tivemos 3 gols ou mais também. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo fato de ser um Real Madrid e uma equipe
que teoricamente não é tão qualificada assim, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento tá na casa de 1,40, mas é aquele jogo com 10 minutos de bola rolando, essa odd tá batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada. O Real Madrid vem muito bem na La Liga, no último jogo acabou empatando com o Villarreal, uma outra equipe que tá nessa fase de grupos da Champions, mas até então já tinha colocado 6-1 no Mallorca, vencido o Valência fora de casa por 2-1, vencido a Inter nessa própria Champions por 1-0 e vencido o Celta de Vigo por 5-2, ou seja, jogos muito movimentados, com muitos gols. O Rodrigo vem fazendo boas partidas quando começa jogando, o Vinícius Júnior também vem numa sequência muito boa e vai pegar uma equipe que é estreante nessa competição internacional, vem de uma boa vitória sobre o Shakhtar por 2-0, mas a estreante é uma equipe da Moldávia, vai pegar o atual campeão, o maior campeão da Champions, uma equipe muito forte que vem num bom momento e faz jus a essa possibilidade de ao menos 3 gols ou mais na partida. E lembrando que até o Tiraspol pode fazer um gol, porque é uma equipe que, por mais que tenha uma qualidade técnica abaixo da equipe do Real Madrid, é uma equipe que mostrou ser muito perigosa, conseguiu sua classificação e na primeira rodada já fez um bom jogo contra o Shakhtar. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Real Madrid e Tiraspol. Passando agora para Náutico e CRB, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o CRB em quarto com 44 pontos e o Náutico em 11º com 35 pontos. Jogão de duas equipes que são bem cotadas ali ao acesso à primeira divisão, mas que uma delas não vem num bom momento depois de um começo de temporada muito, mas muito boa. O Náutico vem de 4 derrotas seguidas e um empate. Vai pegar um CRB que vinha muito bem, mas que acabou perdendo do Avaí dentro de casa por 2-1. Outra equipe concorrente direto ao título. Ao acesso. Então, tendo em vista o que essas equipes vêm fazendo nos últimos jogos, principalmente a equipe do CRB, que hoje é a quarta colocada, venceu o Brasil de Pelotas fora de casa, venceu Confiança fora de casa, empatou com o Vasco e acabou perdendo o Goiás, e pelo que o Náutico vem fazendo, onde a equipe não se encontra, começou muito bem, deu uma caída, começou a melhorar e agora cai de novo, onde tem 4 derrotas seguidas, eu acredito que o CRB deve levar ao menos um empate desse jogo. Por isso, o nosso palpite vai ser um dupla chance CRB ou empate. A odd está na casa de 1,56, porque a equipe da casa, mesmo que jogue em seus domínios, vem de derrotas para Náutico, Londrina, dentro de casa, Botafogo e Vila Nova. Vai ter a volta do Hélio dos Anjos, o técnico que comandou a equipe nesse começo de temporada aos primeiros lugares, mas eu acredito que ainda assim não vai ter aquela... Pode ser que a equipe venha a ter um melhor desempenho, mas que eu acredito que vai demorar um tempinho mais, umas 2-3 rodadas para isso engrenar. Pega um CRB que já vem melhor, já tá dentro do G4, precisa muito pontuar para não ser ultrapassado pelo Avaí, e pega um Náutico que, caso não consiga vencer, não praticamente, mas fica muito mais complicado a sua classificação à Série A, ou seja, um jogo de 6 pontos, principalmente para o CRB, que joga dentro de casa e pode até vencer ou até mesmo empatar e complicar mais ainda a vida do Náutico, que vem de 4 derrotas seguidas. Por isso, dupla chance, CRB ou empate, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Coritiba e Confiança. Outro jogo dessa Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Coritiba em primeiro com 52 pontos e o Confiança em 19º com 21 pontos. Jogo que não tem muito o que a gente fazer, o Coritiba vem numa sequência extraordinária, disparou na liderança, praticamente classificado, a poucas vitórias do acesso, vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, pega um Confiança que vem nas últimas 4 partidas de uma reviravolta, a equipe praticamente rebaixada, venceu os 2 últimos jogos, e dos últimos 4 jogos venceu 2 e empatou 2, ou seja, a equipe deu uma reviravolta, mas agora pega o líder que vem num momento muito bom e que joga dentro de casa. Por isso eu acredito que o Coritiba, mesmo com a sequência do Confiança, é favorito sim para esse jogo. Então, Coritiba para vencer, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo, porque é aquilo que eu tô falando, não tem muito o que fazer. O Coritiba dentro de casa são 3 vitórias seguidas. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e uma derrota apenas para o Botafogo, que hoje é segundo colocado. Já o Confiança fora de casa são 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Como eu falei, vem de uma boa sequência, principalmente jogando dentro de casa com 2 vitórias,
Mas agora pega o líder disparado da competição com 34 gols marcados, 18 sofridos, 52 pontos, 5 a mais do que o vice-líder, e o Confiança por sua vez tem apenas 21 pontos em 26 jogos, ou seja, pelo contexto dessas equipes e pelos últimos jogos, o favoritismo é todo da equipe paranaense. Por isso, Coritiba para vencer, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!